Nós temos um trabalho muito interessante, foi conhecido por muitos anos como Centro Social, agora Instituto Carisma. Eu não sei se você viu isso nas redes sociais ou teve até o privilégio de ver na própria televisão. Ontem apareceu na Globo, por em torno de 20 minutos de apresentação e entrevista, o que estamos fazendo no nosso instituto. Naquele caso foi específico sobre o trabalho com as hortas hidropônicas, e estamos num momento muito bom dessa obra social que a gente desempenha há muitos anos aqui na nossa comunidade, como você viu aí, 20 anos. Mas hoje eu queria apresentar um pouquinho mais disso para vocês. Queria chamar aqui a Celina. Celina, vem aqui, por favor. E essa é a gestora do nosso instituto, que eu queria que a gente recebesse com muita honra. Vem para cá. Vem, Celina. Aqui está. Eu preferi a Celina falar um pouquinho do nosso instituto com vocês, já que ela é nossa gestora, assim você conhece um pouquinho mais. Celina, conta para a gente um pouco o que a gente faz no instituto, que trabalho que é feito lá com as crianças. Bom dia a todos. O Instituto Carisma, hoje, esse mês, na verdade, ele completa 20 anos de atuação social. Aqui na região, aqui próximo da Carisma, nós atendemos 3 regiões, 3 bairros. E hoje nós atendemos 150 crianças, um projeto chamado Educação Integral, que as crianças vêm no contraturno escolar e elas têm... Desculpa, eu estou um pouco emocionada. E as crianças, elas vêm para cá, elas têm cultura, Nós temos projeto de música, com instrumentos de percussão e instrumentos de cordas. Elas aprendem viola, violino, contrabaixo, violoncelo, e temos uma orquestra com tanto com percussão quanto com esses instrumentos de cordas. Temos também na área de tecnologia, as crianças a partir de 7 anos, eles já aprendem programação e robótica, pensando isso no mercado de trabalho. E também temos na área esportiva também para essas crianças, e também da educação ambiental, e um projeto chamado Mentes Notáveis, que crianças fora de idade série, nós percebemos que tínhamos crianças, adolescentes com 13, 14 anos, e que não eram alfabetizados, Então, por isso, pensamos nesse projeto, em parceria com uma outra empresa, tudo da área tecnológica, e essas crianças, elas saem daqui alfabetizadas, Esse é o grande lance, dar também educação e formação para essas crianças e adolescentes. A ideia é que essas crianças entrem aqui com 7 anos e com 15 anos elas migram para um outro projeto chamado Formação Básica para o Mercado de Trabalho. Tá? Aí nós preparamos esse adolescente para que ele consiga ir para o mercado de trabalho. Tanto dentro da área administrativa, nós hoje conseguimos colocá-las dentro do mercado de trabalho com o programa Jovem Aprendiz. Somos uma organização qualificadora também do mercado de trabalho dentro dessa área. Nosso foco também são mulheres, tá? Essas mulheres, a gente tem um projeto aqui chamado Oficina do Bem, que é uma oficina de costura. As mulheres vêm para cá, aprendem a costurar, e nós já absorvemos dessas mais de 200 mulheres que passaram por aqui, 8 trabalham conosco, e essas mulheres, elas geram renda para suas famílias. Na pandemia, para vocês terem uma ideia, nós vendemos mais de 50 mil máscaras. Então, a gente viu que era um mercado e que a gente teria a possibilidade de crescer. E o ano passado, nós lançamos moda autoral. Então, quem conhece o nosso bazar, a gente tem lá uns armários, que são modas que nós produzimos aqui. E isso gera renda tanto para a organização quanto para essas mulheres, tá? O que mais eu posso falar? Deixa você respirar um pouco. Como você vê esse tipo de trabalho, nós estamos fazendo algo que vai mudar a história da criança. Ela tinha um caminho, e geralmente o caminho que sobra nesse caso é
infelizmente. Aliás, foi por isso que começamos, na época chamado Centro Social, era para tirar essas crianças das ruas e de serem vulneráveis ao tráfico. Então, nós fazemos com que ela gerado uma profissão, e não só para ela, mas para a mãe também, para que isso mude dentro da sua própria casa. Mas não é só nisso que foi mexido também, não. Passou ontem, então, na Globo, o nosso trabalho com hortas hidropônicas. Para você saber um pouquinho melhor o que é isso, novamente, Celina, conta para a gente o que é esse projeto com as hortas hidropônicas. O projeto Hortas Hidropônicas, ele foi idealizado desde 2015, nós fizemos várias alternativas, porque não era o nosso negócio, né? Mas a gente percebeu que as famílias, elas não comiam legumes, não comiam hortaliças, até por conta do valor que é no mercado hoje, né? Uma alface custa, em média, R$5, R$6. E a gente percebeu que as crianças não comiam em casa, muito menos os seus familiares. Então, nós fizemos uma engenhoca de PVC, tem 1,20 m, porque elas não têm espaço na sua casa de terra. Então, por isso que nós pensamos na hidroponia, porque se você tiver 1,20 m na sua casa, mesmo que seja em barraco, elas conseguiam fazer isso. Esse projeto, em 2018, nós reescrevemos e mandamos para uma empresa, para a Sodexo, para um projeto chamado Stop Hunger, e ele foi premiado na França, e a gente recebe recurso desse projeto até 2024 para beneficiar mais de 1.000 pessoas. Então, além das crianças aprenderem a plantar, fazer essa horta hidropônica aqui, as famílias também. E nós temos outras organizações sociais aqui em Osasco e em São Paulo. Em setembro, nós vamos implantar uma na Fundação Casa de Osasco, para que essas pessoas tenham acesso a uma alimentação mais saudável que elas mesmas produziram. Uma coisa interessante também do Centro Social, do nosso Instituto Carisma, eu ainda estou migrando dos dois nomes, é que você pode perceber que aqui na Carisma, você deve entender que isso aqui custa muito, gasta-se muito dinheiro com isso. E você já percebeu que aqui a gente não fica pedindo dinheiro o tempo todo. Por quê? Nós procuramos fazer algo que nós chamamos de uma obra social sustentável. Então, o que fizemos antes? Acertamos primeiramente nossa documentação, tem que ser correto. E aí vamos ganhando selos, né, de autorização municipal, estadual, nacional, internacional. E por causa disso, nós acabamos fazendo parcerias. Várias parcerias surgem, né, e com diversas empresas, que eu não me importo aqui de citar os nomes das empresas, então eu queria que você falasse um pouquinho de como que é feita essa área sustentável. Uma delas que nós temos é a nossa loja aqui, nosso bazar, não é? Temos a nossa cafeteria agora também, mas temos também parceria com algumas empresas que nos ajudam a fazer esse trabalho. Conta um pouquinho como é que é feito. Sim. Com o passar do tempo, só uma curiosidade que eu acho importante falar para vocês. No início do projeto, a Carisma, como mantenedora, ela bancava 100% da organização. Tá? Então, uma parte do recurso que era arrecadado aqui era mantido, o Anésio ele toma isso como responsabilidade social da Carisma. Então, uma grande parte do recurso, né, no início, era destinado para os nossos projetos. Com o passar do tempo, né, nós começamos a aprender sobre captação de recursos. A gente hoje envia projetos tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem uma equipe profissionalizada para isso, né? Hoje o Instituto ele tem uma equipe de 28 pessoas. A mais recente equipe foi de comunicação que fizemos esse ano, e mais uma de levantamento de dados, análise de dados, né, para analisarmos os nossos monitoramentos e avaliações do projeto. E a captação de recursos está muito na nossa veia, o empreendedorismo, né? Hoje, as organizações sociais que se mantêm apenas de editais, elas tendem a falir, na verdade. Na pandemia, para vocês terem uma ideia, 25% das organizações foram fechadas, né? E foi o ano que nós mais crescemos. Em 2020,
nós demos assim um salto muito grande. Tanto a gente teve que contratar colaboradores, então nós crescemos muito, porque nós começamos a empreender. Então, nós temos hoje 3 empreendimentos sociais. Temos a oficina de costura, que nós fazemos brindes personalizados, além das roupas que a gente costura, e a gente oferece para grandes empresas. Um dos nossos clientes é a própria CIA, tá? Instituto CIA. Fazemos também para a Fundação Telefônica Vivo e para algumas outras empresas também menores. Itaú tá? Social. Itaú Social também. Temos também o nosso mais recente, a cafeteria, que nós inauguramos dia 7 de julho, e é na entrada ali do bazar. O que a gente percebeu? Muita gente que vinha no bazar, vinha meio que horário de almoço, lota o bazar. E as pessoas, não tem um café, não tem uma água. Eu falei, olha, vamos vender para essas pessoas que querem comer, querem tomar uma água. Então, junto com a equipe, nós tivemos essa sacada e a gente está com uma cafeteria incrível, linda. Gente, vocês precisam conhecer. E a partir da segunda quinzena, depois do dia 20 de agosto, nós vamos abrir a cafeteria 2 vezes aos sábados, porque tem muita gente pedindo, porque não conseguem vir, não conseguem conhecer. Então, vocês poderão vir e tomar café na nossa cafeteria. Assim, é muito bonita e muito legal. Temos também o nosso bazar, que é uma parceria com o Instituto CIA. Essa parceria nós fizemos desde 2016 e nós já atendemos aqui no nosso bazar mais de 12 mil pessoas que compram as peças, e isso com o desejo de democratizar a moda, na verdade. Hoje a gente sabe que no shopping é muito caro uma peça que custa lá R$300. A pessoa pode vir aqui, ela consegue comprar a mesma peça por R$60, R$70. Nós temos peças a partir de R$5. Então, quem não conhece o nosso bazar está perdendo, está perdendo de economizar. Então, os maridos aí deem os cartões para as mulheres. Gostaram, né? Então, é um outro negócio social nosso. Lembrando que tem moda masculina também. Tem então, moda masculina e moda infantil também. Então, é moda para toda a família, Quem quiser vir nos conhecer. E a partir desse mês também, após a Semana do Dia dos Pais, nós vamos novamente começar com um bazar online para vender para todo o Brasil, tá? Além da região. Então, para vocês verem, é uma coisa, o trabalho é imenso, A gente tem todo o respaldo do Anésio. O Anésio é meu chefe. A gente tem todo o respaldo da Carisma, na área administrativa, na área financeira. Todas as nossas contas são auditadas. Se vocês quiserem saber o quanto nós recebemos, o que nós gastamos, ela está dentro do nosso site. A gente tem a cultura de transparência, Nós recebemos recentemente o selo Doar, que é um selo que é de credibilidade para as empresas terem, para saber quais organizações doar. Então, se vocês quiserem saber o que nós recebemos, quais os nossos parceiros e aquilo que nós fazemos, está disponível dentro do nosso site. Recentemente fomos também selecionados no projeto Criança Esperança, não é? Sim. Que são várias entidades que enviam projetos para lá. Conta isso para a gente. Nós já recebemos o Prêmio Criança Esperança em 2011, tá? Na época, eu lembro que foram 1.700 projetos enviados por todo o Brasil e eles selecionaram 170 projetos. E quando eu recebi o e-mail, eu falei, gente, é mentira isso, Deve ser... Aí meu filho falou, mãe, você é louco, isso é vírus, não é? Porque, gente, para vocês terem uma ideia, esse ano nós mandamos projeto, no início agora do ano de 2023, eles recebem mais de 5 mil projetos. E esse ano eles selecionaram apenas 101 organizações, no país inteiro, Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, em Osasco tem mais de 200 organizações sociais.
né? Em São Paulo, nós somos a 4ª organização que recebemos, na verdade, a seleção para esse ano. A gente vai trabalhar tanto esse ano quanto 2024 com o Criança Esperança. E o mais legal de tudo isso é que a gente recebe um selo da Unesco, né, que isso é muito bom para a organização, como credibilidade de uma organização que é transparente e que trabalha corretamente. Existe, para terminar, existe também uma seleção que é feita entre organizações do Brasil inteiro, e um grupo de pessoas especializadas selecionam as 100 melhores organizações. E a notícia é... Então, nós recebemos estávamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil, que também assim é super difícil, porque eles têm vários critérios de governança, de captação de recursos, de transparência. Nós passamos, na verdade, a gente está nesse processo desde janeiro, começou o processo, terminou, acho que mais ou menos há uns 30 dias, nós passamos para a 3ª fase, tá? E provavelmente vai ser muito legal se nós ganharmos, sai o resultado agora em outubro, como também as 100 melhores ONGs do Brasil. Então, é muito trabalho, né? E a gente visa o crescimento dessas crianças. Eu conheço o Anésio há 30 e poucos anos, uns 32 anos. Revelando nossa idade. E o Anésio sabe, né, que eu descobri nesse tempo, qual que é a minha missão de vida, né? Então, eu falo que a minha África está aqui em Osasco, está aqui muito próxima da gente. E a gente vê o que essas crianças, qual a mudança que ela teve, né? Crianças, jovens, adolescentes que poderiam estar presos hoje, teve um outro rumo da vida. A gente tem casos e cases de meninas e meninos que estão trabalhando, que fizeram faculdade. Nós temos alguns que trabalham com a gente. O menino de análise de dados também, ele entrou com a gente de 7 anos, hoje ele está na faculdade, é um profissional e ele trabalha com a gente. A gente faz questão de trazer essas pessoas, né, para trabalhar conosco. Então, tudo isso que a gente faz, eu tenho uma equipe grande por trás, tem a Maria Lúcia, a Lu, a Elisângela e tantas outras pessoas que nos ajudam e que são tão importantes quanto quem está lá na ponta da gestão, desde o pessoal da cozinha, desde o pessoal de apoio, da limpeza. A gente não faz nada sozinha, acredito que uma obra social e qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de muitas mãos. E para acontecer isso também dentro da área social, só acontece porque tem uma equipe muito grande e que topa tudo, né? Porque o trabalho é imenso e é feito com muito carinho, com muito amor, e as crianças, elas são cuidadas como os nossos filhos, né? E hoje o Silas estava falando comigo, falou: por que você não estende para... Falei: Silas, porque eu não quero perder foco. Nosso foco são crianças, são adolescentes, são mulheres, e a gente quer fazer isso com qualidade, com excelência, né? Então, por isso que a gente atende hoje, poucas, não digo, que no total, aí, entre crianças, adolescentes e mulheres, em todos os projetos que nós temos, a gente atende mais de 430 pessoas. Então, é um trabalho imenso, mas é feito com muito carinho, com muito amor. E uma outra coisa que eu falo, né? Vocês falam assim, podem falar assim: mas vocês falam do cristianismo? Para mim, isso é cristianismo. É o amor de Deus em ação, independente de qual criança, de onde elas vêm e qual a situação dela, qual religião é a dela. A gente ama essa criança e a gente quer ver mudança na vida delas. Essa é a Celina. Tá aí, deu para você conhecer um pouquinho do nosso instituto. Eu sei que muitos de vocês já sabem do que a gente faz, a gente vai mencionando aqui, mas nada como alguém que está lá
todos os dias fazendo a obra. E eu sei que tem mais coisas aqui para ela falar, que nós não combinamos direito isso aqui. Nós falamos, Celina, eu vou te chamar, você vai contar. Pronto. Esse improviso nosso foi importante, já que estamos comemorando aí 20 anos no nosso instituto. Que Deus abençoe a todos os que contribuem, os que trabalham, os que já ajudaram, os que ainda ajudam, os que eventualmente servem como voluntários em alguma ação do Centro Social da nosso Instituto Carisma. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe. E nós vamos ao nosso tema de hoje, o coração de Davi. E eu quero ler com vocês já no texto de Samuel, 1 Samuel 16. O texto é longo, acompanhe comigo a leitura. Vou fazendo pequenas pausas para pequenas explicações do texto. Começa dizendo assim: o Senhor Yahvé disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Já eu continuo a leitura. Tempos antes deste acontecimento que estamos lendo agora aqui, a nação de Israel, os líderes da nação, se reuniram lá com Samuel, que era o profeta e sacerdote, e disseram para ele: queremos um rei. Todas as outras nações têm rei, a nossa não tem. Queremos um rei. Em outras palavras, queremos charme, pompa, circunstância, não é? Queremos isso que as outras nações têm e nós não temos. A nação não era governada desse jeito, a nação era governada pela lei do Senhor. Os levitas iam de cidade em cidade, ensinavam a lei do Senhor, e todo mundo praticando a lei do Senhor não precisava ter um governo sobre eles, mas eles quiseram este governo. Deus então disse para Samuel: Samuel, dá para eles. E ali foi escolhido um homem que foi Saul. Quando Samuel vai ungir Saul, Samuel pega um vaso, e neste vaso ele coloca o azeite, o óleo, né? E unge Saul. Quando aqui nesse texto mostra que Deus escolheu Davi, o povo escolheu Saul, e Deus está dizendo: não, eu rejeitei Saul, eu escolhi Davi. Diz no texto que ele pegou um chifre, não um vaso, mas um chifre. A diferença dos dois está que um vaso é feito pelas mãos humanas, é um vaso de barro. O chifre veio da natureza, ou seja, foi feito pelas mãos de Deus. Isso nos mostra muito do que está por detrás de toda essa história. Deus escolheu a Davi. Como diz no livro de Atos, Deus escolheu, diz assim: escolhi a Davi, homem segundo o meu coração. Esse é o intento do nosso tema de hoje, o coração de Davi. Queremos mergulhar um pouquinho na história desse rapaz e conhecer o coração deste homem, que é o único na Bíblia chamado de homem segundo o coração de Deus. Não que não houvesse outros, mas Davi é mencionado. E eu tenho certeza que eu e você gostaríamos de ter esta aprovação de Deus na nossa vida. Temos aqui um modelo de pessoa, este Davi. Então eu quero pensar aqui alguns detalhes desse modelo que nós encontramos nas Escrituras, que é Davi, para que Deus também use isso para tratar no meu e no seu coração. Que sejamos ungidos com o óleo dentro do chifre, né? Não dentro do vaso, né? Que sejamos escolhidos por Deus, essa é a ideia. Vou continuar a leitura, diz assim: Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Mais uma pausa para entender. Samuel, ele era duas coisas aqui: o sacerdote e profeta. Como sacerdote, ele era a mais alta autoridade religiosa na nação. Todos o respeitavam. Para você ter uma ideia de comparação,
Samuel chegar num vilarejo pequenininho, que é Belém, um vilarejo pequeno. Samuel chegando lá é como se você morasse numa cidadezinha pequena do interior e alguém, vamos imaginar aqui, principalmente quem tem herança católica vai entender isso melhor. E alguém chega assim e fala: gente, novidade, o Papa está vindo aqui na nossa cidade agora. Então é assim, é uma sumidade, é alguém que você nunca imaginaria talvez ver até pessoalmente. Então o Samuel está chegando. Mas tem um detalhe também, ele era profeta. E o profeta da mais alta categoria que poderia se ter, ou seja, um profeta respeitadíssimo e aprovado na nação inteira. O que acontece foi que os líderes da cidade saíram para encontrá-lo, porque chegou a notícia, talvez por viajantes ou por pessoas que viram a caravana dele chegando, correram na frente e avisaram, os líderes da cidade saem, com uma questão de honra, é recebido na porta da cidade. Então foram até a porta da cidade, o portão da cidade, receberam Samuel, e a primeira pergunta: é de paz a tua vinda? O que esse homem veio fazer? Será que Deus está bravo conosco, ele veio trazer uma palavra de correção? E ele fala: calma, gente, eu vim em paz, eu vim sacrificar aqui ao Senhor. Em outras palavras, vou fazer um culto com vocês. Então chama ali a liderança da cidade. Só que quando era oferecido no altar de sacrifícios, e era oferecido ali aquele cordeiro diante de Deus, era queimado aquelas carnes. Aquela carne depois era comida pelo sacerdote e uma família que ele escolhesse, para um momento ali de mesa, de comunhão. Ele já tinha em mente, porque Deus tinha falado para ele: vai ser a família do Jessé. Então chama a família do Jessé, consagre os seus filhos e eles vão participar desse momento com vocês. Imagina se você fosse um dos filhos de Jessé. O Papa, vamos dizer assim, o sumo sacerdote vem aqui, tem mais, ele é profeta e ainda escolheu por direção de Deus a nossa família para participarmos de comer as carnes que foram oferecidas para Deus, coisa que ninguém participava, senão somente os sacerdotes e ocasionalmente alguma família. Era um privilégio único aquele, e vamos ser abençoados por ele. Tanto que os filhos fizeram fila para serem abençoados, cada um. Então, Jessé traz os seus filhos e cada um do maior em diante foi trazido diante de Samuel. Jessé fez isso com seus filhos. Diz então aqui o texto, continuando a leitura: quando chegaram os filhos, Samuel viu Eliabe, que era o mais velho, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu vou repetir isso. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Até aí. Interessante notar como Deus nos ensina acerca desse texto, que é mais importante checarmos o coração de uma pessoa do que suas habilidades. Porque muitas vezes nas habilidades das pessoas, elas podem fazer o contrário, distorcer o coração. A maior parte dos problemas de relação que você já teve na vida, problemas de amizade, problemas de conflitos com pessoas, pode ter acontecido
por causa de pessoas que não guardaram o seu coração e que elas se perderam em si mesmas. Simplesmente elas não são mais as mesmas pessoas que você conheceu. Você chegou numa empresa e conheceu algumas pessoas e algumas pareciam fantásticas, mas os anos se passam, a concorrência chega e daqui a pouco aquela pessoa que era o seu amigão começa a te perseguir ou até mesmo te diminuir diante de outros. Você vê isso em relacionamentos, pessoas que você conhece, que parece que são tão favoráveis a você, mas daqui a pouco você vê que são grandes até traíras nesse sentido. Pessoas que mudaram ao longo dos anos, por exemplo, pessoas que mudaram porque ficaram famosas. E por causa que têm fama, eles se sentem agora superiores às outras pessoas. Gente, que tolice uma coisa dessa. Que tolice. Tolice de alguém que já foi uma pessoa simples e agora, por causa de títulos e cargos, e ficam se distanciando das pessoas. Eu confesso para vocês, você enfrenta isso nas empresas e tudo mais, mas eu acho uma vergonha quando isso acontece na área onde eu estou, que é a igreja. Como é que pode alguém mudar de comportamento, de se sentir o cara ou a mina, né, vamos colocar assim, né, simplesmente porque tem um título? É por isso que aqui na Carisma a gente tira os títulos, pronto, acabou, fica tudo igual. Você pode notar que eu te peço, não me chame de pastor. Pastor é o que eu faço, não é meu título. Pastor não é título, né? Pastor é função, é o que eu faço. Então, não tem necessidade disso. E aí eu vejo algumas pessoas que eram simples antes. Eu liguei um tempo atrás para um rapaz que foi da mocidade junto comigo. E a gente sabe quando você põe até apelido. E aí, fulano, aquela coisa bem de apelido, né? E aí eu liguei e tudo mais, a secretária que atendeu. Eu queria falar com o fulano, que sempre é o inho, né? No final, fulaninho, tal. Ela falou, o pastor. Eu falei, o fulano, tal, tudo bem, tal. Atendeu. Uma outra hora que eu liguei, o bispo. Eu falei, subi de cargo. Aí um dia eu quis falar com ele, era um apóstolo. Eu falei, mano, daqui a pouco vira arcanjo aí, né? Para que esses nomes todos? Chama pelo seu nome, está igual eu, meu nome é Anésio. Aí você põe pastor na frente, já é feio. Você bota uma coisa na frente, né? Então, tá igual uma vez, eu me lembro, estava saindo de um culto, e teve uma pessoa no culto que me recebeu, ficou um irmão do meu lado o tempo todo, e esse irmão me servia, sabe, assim, teve um momento, assim, que era uma conferência, e eu não tinha bebido água, eu queria beber uma água, eu falei, onde é que tem um bebedouro aqui? Não, pois não, daqui a pouco, já chega a água aqui na minha mão, assim, o negócio que é pronto, né? Daqui a pouco chega alguém assim, esse é seu microfone, tal, tudo assim, muito legal. Quando eu terminei lá de pregar tudo mais, o irmão do meu lado o tempo todo, na saída é que eu notei um ponto aqui nele. Aí eu olhei assim, aquele ponto nele assim, eu virei para o irmão lá, que é um apóstolo, né? Eu virei para o cara e falei, irmão, é segurança? Ele falou, a gente tem segurança. Por isso que eu vi que os irmãos, eu queria ver os irmãos, e os irmãos não conseguiam chegar para bater papo com a gente, que os caras já sabe, então, eu comecei a notar aquele tipo de coisa, mas estava distraído, não notei muita coisa, já me encaminharam para o carro, tudo certinho e tal. No caminho eu falei, querido, para que segurança? Ele falou, não, você sabe como é que está perigoso hoje em dia. E você, Anésio, tem lá uma igreja até maior do que a nossa aqui e tudo mais, você não acha perigoso tudo mais, né? As pessoas virem, né? Te assaltarem, acontecer alguma coisa. Eu falei, não, querido, isso aí só acontece com um apóstolo, com um ralé que nem eu que é pastor. Essas coisas não tem não, é só para uns caras grandes aí, né? Então, gente, não precisa disso, você não precisa mudar porque você ganhou um título. Isso é dentro da igreja, que eu acho vergonhoso, tá? Líderes religiosos andarem com segurança. Eu acho vergonhoso. Porque Jesus não andava... mas não é perigoso? Aí Paulo falou que foi assaltado. Está na Bíblia. Foi assaltado, bateram nele, roubaram ele. E nem por isso ele andou com segurança, entendeu? Para acontecer. Ou Deus te guarda, ou você também passa o que todo mundo passa na vida, ué. Bom, continuando. Quando pessoas mudam o coração por causa de títulos, por causa de dinheiro, gente que era simples, estudou com você, agora porque tem dinheiro, fica com frescura, esnobando diante de você, são pessoas que perderam o coração.
perderam a humildade, se tornaram arrogantes. É por isso que a Bíblia nos recomenda guardar o coração, proteger o coração. Nosso coração o tempo todo é atacado com coisas externas para mudar o nosso coração. E aqui vem o conselho bíblico, Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A outra tradução diz: dele procede as fontes da vida. Se você deixar azedar o coração, só vai sair azedume de lá. Se você deixar a arrogância entrar no coração, só vai sair arrogância de lá. E aqui nessa figura de Davi, a gente aprende sobre uma pessoa que soube lidar com isso na sua vida. Nós vamos ver o comecinho aqui da vida dele, outros domingos eu amplio isso um pouco mais. Uma das coisas que eu vejo em Davi, primeiro, Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. É interessante como nós somos influenciados com quem a gente convive. Esse trecho que eu vou citar das Escrituras está em 1 Samuel 17, de 25 a 32, quando Davi foi num campo de batalha, e ele foi levar comida para os seus irmãos, e ele ouviu uma conversa entre os soldados que o rei recompensaria aquele soldado que se dispusesse a vencer o gigante Golias, que estava fazendo desafios ali e humilhando o exército de Israel. E um irmão de Davi, o Eliabe, quando viu Davi conversando com os soldados, o Eliabe vem dar uma bronca no Davi. E ele fala: você veio aqui só para ver a guerra, né? Só para ver batalha. E outros falavam: você veio para ver um showzinho, né? Volta lá para suas ovelhinhas. Então o irmão estava assim, desse jeito. O que Davi fez nessa hora? Importante isso. O que ele fez nessa hora? Davi simplesmente virou e começou a conversar com outro soldado. Deixou o irmão dele para lá. Por que razão? Veja bem, o irmão de Davi não era um cara ruim. Vamos pensar agora como Eliabe pensa. É o irmão mais velho. Ele sabe que nenhum soldado ali estava topando brigar contra o Golias. E ele percebeu que o Davizinho estava querendo. Então ele falou: não, é meu irmãozinho. Então, e ele está tenso. Gente, estar numa guerra como aquela é assim: ou mata ou morre. Era uma tensão que ele estava. Sob tensão, Eliabe era instável. Por isso que vem brigando. O que eu acho interessante é o seguinte: meu irmão, saiba selecionar bem as suas batalhas. Davi sabia que ele não tinha que travar uma batalha com o irmão dele ali de bate-boca, porque aquilo não ia dar em nada. A batalha de Davi era contra Golias, era essa que ele queria. Contra o irmão, não. Outra coisa que eu vejo em Davi entendeu que havia um momento de instabilidade emocional na vida do irmão, que era compreensível. Muita gente que talvez feriu você, ou está falando coisas contra você, talvez conseguiu ferir porque você se abriu. Davi não, Davi se fecha e se protege, tipo: não, isso é porque meu irmão está tenso. Meu irmão não é gente ruim, ele está num momento ruim. Nesse momento ele errou, mas ele não é um cara para ser jogado fora. Você percebe isso em Davi, e você percebe como ele passa a tratar os seus irmãos, inclusive depois desse momento. Esse recado de Davi acaba chegando até em Saul, quando Saul manda chamar Davi, e aí você conhece a história de Davi e Golias. Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. Meu querido, a quem você está dando ouvidos? Você pode ser influenciado por pessoas ao seu redor, e influenciado negativamente falando. Se nós andamos com gente crítica, daqui a pouco estamos ficando críticos também. Se nós andamos com gente cínica, veja, quando eu falo andamos com, não é que você não possa ter amizade com essas pessoas, mas você está dando ouvidos. Você está deixando aquela tempestade da vida daquela pessoa entrar para dentro do teu barquinho. O barquinho não afunda diante de uma tempestade simplesmente porque tem tempestade do lado. Não é a água de fora que faz afundar o barquinho, é a água de dentro. É a água que entra para dentro dele. E aí você deixa a crítica entrar para dentro do teu coração, você se torna crítico. O cinismo, ou se você anda com gente libertina, gente sem princípios, você começa a ceder nos seus princípios também, só para ser aceito na rodinha.
Muita gente faz isso no primeiro ano de faculdade, por exemplo, quer ser aceito no meio dos outros e começa a ceder nos seus princípios, ou talvez em alguma saída da empresa ou algo parecido. Por isso você precisa aprender a selecionar melhor com quem você anda. E aqui eu estou me referindo com quem você abre teu coração, ou às vezes inconscientemente até se abre para receber a cultura daquela pessoa para dentro de você, uma cultura tóxica, negativa, crítica. Provérbios 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Alguém tem um coração ensinável e sábio, sabe do seguinte, diz lá Paulo na carta aos Coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes. Guarda até o verbo, más companhias corrompem. Você precisa lembrar disso. Por isso você precisa buscar andar com pessoas que têm caminho correto. Irmão e irmã querida, quem são as pessoas a quem você dá ouvidos e que te leva para perto de Deus? Quem são aquelas pessoas que quando você ouve te levanta, que você dá ouvidos, você deixa aquela fala entrar para dentro de você? Quantas são essas pessoas? É com essas pessoas que você precisa abrir a sua vida, porque tem gente que faz o contrário, te puxa para baixo. Tem gente que te leva para longe de Deus. E aqui uma frase que eu já usei, que eu quero repeti-la para você gravar bem. Você é a média das 5 pessoas a quem você mais dá ouvidos. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda, com quem você dá ouvidos. Sua avó já dizia, a minha também. O que elas falavam para a gente? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Da mesma forma eu vou te dizer, diga-me os podcasts que você ouve, diga-me os programas que você assiste, diga-me as pessoas que você segue no Instagram, no YouTube, no X, né, no X, no Twitter, ou no Thread, ou onde for, onde você tiver aí uma rede social, o que você deixa entrar para dentro de você. Diga-me os livros que você lê, e eu te direi quem tu és. Diga-me com quem andas. É por isso que Davi escreveu um salmo sobre isso. E nesse salmo há um conselho que sacerdotes, anos depois, quando compuseram o saltério inário, do qual deveria ser cantado e lembrado por gerações, que chegou até nós, que são livros dos Salmos, escolheram este para ser o primeiro salmo. Então, o primeiro salmo, versículo 1 e um trechinho do último diz assim: como é feliz, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta, o jeito de ser, a fala, os lugares que frequenta, os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois ele fala que o seu prazer está na lei do Senhor, na lei medita de noite, e no final ele ainda fala o porquê. Ele diz: o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, primeira verdade que a gente aprende aqui sobre Davi: Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. Segunda verdade: Davi tinha um coração humilde. O profeta veio até a cidade para fazer um sacrifício. E ele poderia escolher uma família ali para comer junto com o sacrifício, e ele escolheu a família do Davi, que é a família de Jessé. Jessé então traz cada um dos filhos para serem abençoados ali por Samuel. Davi também era filho de Jessé, em igualdade com todos os outros, mas não foi chamado. Na verdade, ele sabia que Samuel tinha vindo à casa dele, e Davi tinha todo o direito de estar ali. Ele não estava, e em nenhum momento diz que ele brigou com isso, que ele brigou por causa disso. O que você nota, por que Davi não estava lá? Porque ele estava trabalhando. Afinal de contas, alguém tinha que cuidar da riqueza da família, que eram as ovelhas. Então ele falou: eu cuido das ovelhas para que vocês possam ver os profetas, o profeta.
É interessante, Davi não olhava para os irmãos dele como concorrentes. Se os irmãos fossem abençoados, maravilha, a família vai ser abençoada. Davi cooperava com tudo isso. Aqui a gente nota mais um detalhe sobre Davi. Davi era alguém que se esforçava pela felicidade dos outros. Davi não era egoísta. Davi não era aquela pessoa que ela, como se ela vivesse no centro de tudo. Davi não usava as pessoas para ganhar algo com aquilo. E aqui tem uma lição que a gente aprende desde o começo, quando nós lemos esse texto lá no começo, que diz assim, 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus viu o coração de Davi. Há um texto em 2 Crônicas, não está aqui nas nossas telas, se não me engano é 16:9, algo assim, em que diz assim, os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus estava olhando uma nação inteira e achou num vilarejo, e naquele vilarejo, numa família, e naquela família, o mais novo, que estava lá no campo, cuidando de ovelhas, que era uma das profissões mais ralé que havia naquele tempo, que era a profissão de pastor. Por isso que eu falo, pastor é ralé, é isso, né? A profissão mais ralé que tinha naquele tempo, que era ser pastor de ovelhas. E Deus achou a Davi. Lá em Atos 13, quando é citado Davi no Novo Testamento, diz assim, encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus está procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele, que ele encontre o seu coração. Que ele encontre o seu coração. Davi então foi ungido, e depois de ungido, olha só, ungido na frente de todos os irmãos, pelo profeta Samuel, foi ungido, e agora Davi, o que você vai fazer? Vou voltar lá para o campo cuidar das ovelhas. Foi isso que ele fez. Ele não reivindicou posição nenhuma diante dos seus irmãos, mas ele continuou sendo o mesmo menino humilde que ele era antes. Era assim. Voltou a cuidar das ovelhas. E agora dá para a gente entender um outro salmo que ele faz. E é interessante que esse salmo ele escreve na perspectiva de ovelha. É uma ovelhinha citando algo sobre como ela via o Senhor, da mesma forma como a ovelha via o seu pastor, assim Davi via a Deus. Em outras palavras, é Deus quem me chamou, é Deus quem me escolheu, então Ele que vai cuidar dos meus caminhos. Eu não tenho que ficar aqui politizando, tentando chegar lá, arrumando uma maneira de eu me tornar. Não, Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim, era o que Davi estava querendo dizer. Salmo 23, eu coloquei aqui numa versão onde talvez muita gente acabou decorando o texto nessa versão. Eu gostaria que todos lessem aqui comigo. Salmo 23, vamos ler todo mundo junto? Vamos ler juntos? É uma oração maravilhosa. Vamos orar juntos aqui esta oração de Davi. Vamos orar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Ele está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor, e é Ele que vai cuidar da minha vida.
O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aliás, esse texto seria mais ou menos o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada falta. Ou seja, não tenho falta de mais nada. Em outras palavras, está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Ele vai cuidar de mim. Eu tenho Ele comigo, eu não preciso de mais nada. Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes, vai me levar à água quando eu estiver com sede, vai refrigerar a minha alma. Esse refrigério da alma é uma coisa interessante. O pastor passava pelas manhãs, lá nas suas ovelhinhas, e punha a mão, fazendo um carinho, um cafunézinho assim, na cabecinha de cada ovelha. Eu acho ovelha um negócio muito fofo, né? Então deve ser uma coisa muito gostosinha, né? Passa ali na cabecinha de cada ovelhinha. Se ela está febril, ele pega aquela ovelha e leva até uma talha, não é? Ou ali que ele tira a água do poço, e ele então mergulha ali a cabecinha dela, cuida dela, vai fazendo isso até que a temperatura do seu corpo se estabilize. Ou seja, o salmista está dizendo, Ele refrigera a minha alma. É isso que o pastor faz com a gente, que o pastor, o nosso Deus, né, pastor, faz com a gente. E ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale, uma vez eu mostrei aqui, é uma figura, eu deveria ter trazido hoje, não mostro hoje para vocês, mas é um vale escuro, porque são duas montanhas, apenas uma fenda ali no meio dele. Então, para você atravessar naquele lugar, são praticamente dois penhascos, onde quase não bate sol, somente num pequeno parte do dia. Então, é um lugar muito escuro. E só tem uma trilha ali, e aquela trilha é bem na beira do abismo, do precipício. Um resvalo ali, você rola precipício abaixo e morre. E esse salmo, ele é escrito na perspectiva de uma ovelha. É uma ovelhinha dizendo, eu não sei nem andar, nem caminhar, nem sei que é perigoso, mas ainda que eu ande lá no vale da sombra e da morte, o lugar onde muita gente morre por causa disso, eu não vou temer mal nenhum, porque eu tenho um pastor que guia a minha vida. Essa é a palavra para você e para mim, meu irmão. Nós não vamos temer nada, porque há um pastor que cuida de nós, que é o nosso Deus. Ele cuida de você, Ele vai direcionar você, Ele vai dirigir você. É isso. Porque o Senhor é meu pastor, a sua bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Porque o Senhor é meu pastor, eu não estou perdido. Eu gosto do final desse salmo, porque eu sei que certamente, né, diz ali, que a bondade e misericórdia vão me seguir, vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Mais uma vez, é para o nosso Deus. É para Ele isso. Obrigado, Deus. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. 3 verdades sobre Davi. Davi não se deixava influenciar por pessoas instáveis. Segundo, Davi tinha um coração humilde. Terceiro e último, Davi tinha um coração puro, inocente, sem maldade. Talvez alguns de vocês agora mesmo falem, eu não consigo acreditar nisso que você está falando, porque teu coração não é mais puro, inocente, sem maldade. Alguma coisa perturbou o teu coração. Talvez você já foi assim, mas hoje teu coração está contaminado. Você deixou a água da tempestade entrar para dentro do teu barquinho. Ontem pela manhã, tivemos um tempo gostoso aqui na Cariza. Achei tão lindo quando eu cheguei aqui, lotado aqui de carros. Primeiramente encontrei uma classe aqui dos meus irmãos, que são intérpretes aqui, tendo aulas, né, alguns alunos da língua brasileira de sinais, e eles estavam ali trocando ensinamentos entre eles, aprendendo para poder se comunicar melhor com outras pessoas. Aí, na outra sala, estava reunido o coral da nossa comunidade, estavam cantando ali alguns hinos tão lindos, né? Hinos antigos que marcaram época na história da igreja, firme nas promessas de Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu estou dando spoiler aqui agora do que o coral vai cantar. Mas aí eu me reuni com eles. E eu me reuni com o pessoal do coral para trazer uma palavra ali para eles. E eu li esse texto aqui com eles, que é um conselho de Paulo a Timóteo. Na carta de Paulo a Timóteo diz assim, no capítulo 4, versículo 12: torna-te padrão dos fiéis, um modelo para todos os irmãos, na palavra, ou seja,
no seu linguajar, na maneira como você fala, no procedimento, ou seja, maneira como você se comporta, no amor, na maneira de amar as pessoas, diz ainda o texto, na fé, ou seja, fé é fidelidade, e na pureza, e nesse ponto que eu me dediquei. Eu destaquei essa palavra pureza porque ela tem o sentido de inocência, pureza da vida, santidade. Uma santidade que vem não por causa de regrinhas, não é uma santidade que vem pela sua religiosidade, é uma santidade que vem por um coração puro, inocente, sem maldade. Por isso que Jesus pega crianças e mostra para os discípulos e fala, quem não se tornar como essa criança não consegue ver o reino, não consegue entrar no reino. Você não vai conseguir experimentar as coisas mais profundas de Deus se você não tiver esse coração inocente, ou seja, um coração sem maldade. Em Mateus 24, Jesus nos alerta de algo. Mateus 24, 12, diz assim o texto bíblico, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Muita gente permitiu que a maldade entrasse no seu coração. É por isso que Jesus falou, se alguém bater-lhe numa face, vire a outra. Por que razão ele está dizendo isso? Ele está dizendo o que Paulo diz lá também na sua carta, se não me engano, na carta aos Romanos, ele falou, não retribua mal com mal, pague o mal com o bem. Por quê? Porque se eu recebo mal, e eu vou devolver o mal, para eu devolver o mal, ele entrou primeiro no meu coração. Aí eu sou mal também, tão igual a quem me fez mal. É por isso que a Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos. Deus até diz, minha vingança, diz o Senhor. Deus está dizendo, não deixa a vingança entrar no teu coração, não deixa. Perdão é uma dádiva de Deus para você que foi ofendido, não para o outro que ofendeu. Para o outro que ofendeu, ele tem que se arrepender para receber um perdão e consertar a sua vida, mas a você que foi ofendido, o perdão é uma dádiva para você, porque a partir do momento em que você perdoar, aquilo deixou de fazer efeito em você. O mal saiu de lá de dentro, ou o mal, na verdade, não entrou lá dentro, porque você perdoou. Porque se você não perdoa, você está deixando aquela pessoa continuar te esbofeteando. É isso que está acontecendo. Quando você não perdoa, o que acontece? Você está dando poder para aquela pessoa que te feriu uma vez, continuar te ferindo por dias, meses e anos. Então, perdoa. Jesus ensinou isso. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecaram contra nós. Ou se você quiser traduzir como, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, saiba que a palavra dívida e a palavra pecado é a mesma palavra, é por isso. Daqui depende de como você traduz. Então, os que pecaram contra nós, perdoa os nossos pecados, porque eu também perdoo eles. É isso. Ter um coração puro, livre, limpo. Nós estamos num mundo cheio de maldade, e por ver tanta maldade, muitas vezes nosso coração está esfriando. Alguns de vocês viram maldade no lugar onde você trabalha, e você talvez até já desistiu da sua carreira por causa disso, e Deus diz, não faça isso. Talvez vocês já viram maldade, alguns de vocês foram feridos dentro de igreja, maldade mesmo, gente que pisoteia, gente que foi arrogante, gente que fez coisas que te decepcionaram. E Deus diz para você, perdoa, limpa teu coração, libera isso aí da tua vida, porque senão você vai ficar com o coração pesado, vai andar e está com aquela mochila pesada nas costas. Está na hora, meu irmão, de você perdoar, liberar tudo isso e deixar que Deus faça uma obra nova na tua vida, que você limpe o teu coração, que você receba perdão de Deus na sua vida, de maneira que você possa também perdoar outras pessoas. Isso é grandeza, meu irmão, seja mais nobre. Essa é uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento comigo. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com você. Esse texto que nós vamos ler é uma oração. É a oração que Davi faz, pedindo para Deus que o coração dele fosse puro.
Coloca para mim o texto, por gentileza. Livro de Salmos, 139, diz assim: sonda-me, ó Deus, vasculha o meu coração e conhece o meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações, ou prova-me e conhece os meus pensamentos. E o texto continua dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, diz na versão de Almeida, ou aqui, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu te desafio, se você quer sair daqui hoje de coração puro, quer sair daqui hoje, você já encontrou maldade no teu coração? É ruim isso, é muito ruim, é muito ruim. Eu me lembro uma vez, uma pessoa fez uma maldade comigo, e eu sempre fui essa pessoa, sabe, está perdoado, está perdoado. Uma vez eu deixei entrar no meu coração. Gente, aquilo é horrível. Eu senti ódio. Cara, é horrível isso. É horrível. Eu estava odiando alguém. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim. Tem uma coisa aqui que está dando curto-circuito aqui dentro de mim. Tira isso de mim. Pede isso para Deus. Deus, limpa meu coração. Tira isso da minha alma. Me lava, Senhor. Me purifica. Faz aqui uma obra de remoção disso. Eu te confesso, meu coração está assim. Limpa minha alma, limpa minha vida. Chega para Deus e fala o seguinte: vê se há em mim algum caminho mau. Tem até um outro texto do livro de Salmos mesmo, em que Davi fala assim: me livra daqueles pecados que me são ocultos. Ele falou: talvez nem eu esteja notando o meu erro e o meu pecado, nem eu estou notando, me mostra, porque eu quero me ver livre disso. E aí ele diz: e me guia pelos caminhos eternos. Eu quero andar no teu caminho, puro e santo, livre, limpo, leve. Eu tenho certeza que você confessar o seu pecado agora, diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Toda. Vai limpar teu coração. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos nesse momento. Você não precisa falar em voz alta. Fala aí dentro da tua alma, do teu coração, da tua mente, do teu pensamento. Ele vasculha o teu pensamento nesse instante. É alguém que você precisa perdoar? Só traz a imagem da pessoa e diga: Senhor, é a última vez que eu quero olhar para essa pessoa com ódio, com mágoa, quero perdoar. Senhor, minha língua não tem sido um bom testemunho, eu hoje quero purificação no meu modo de falar. Senhor, eu tenho poluído a minha mente com coisas erradas, que eu não deveria assistir, que eu não deveria ver, e hoje eu te peço que o Senhor purifique o meu pensamento também, me torne uma pessoa pura diante do Senhor. Ó Deus amado, o Senhor está vendo cada coração e cada mente aqui. O Senhor está vendo, Senhor, toda esta poluição que entrou para dentro de nós. Mas nós te pedimos agora, lava-nos, Senhor. Lava com o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Lava nossa vida, lava nosso ser, lava nossa alma. Purifica o nosso coração, Senhor. Eu tenho certeza, andaremos diante do Senhor com olhos limpos. Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Queremos te ver na nossa vida, Senhor. Queremos ter experiências com o Senhor. Para isso, lava a nossa alma, limpa o nosso coração. Senhor, certos de que o Senhor é um Deus que perdoa, certos de que o Senhor e que estamos pedindo algo que é segundo a tua vontade, certos disso, nós recebemos o teu perdão, a tua purificação, a limpeza na nossa alma, não por mérito nosso, mas por causa da obra que Jesus fez lá na cruz, e nós te agradecemos, Senhor. Dá-nos esse coração novo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus, gente, ao nosso Deus.